A gente prometeu que faríamos um vídeo para falar sobre homeschooling, tirar algumas dúvidas. Então eu fiz uma postagem no meu Instagram e pedi para que as pessoas colocassem ali as suas dúvidas, que a gente faria um vídeo. Então tá aqui o vídeo tão prometido. Nós já temos alguns vídeos falando sobre alguns temas a respeito do homeschool. Ele é bem pontual mesmo para tirar essas dúvidas mais recorrentes, né, que aparecem mais nas nossas postagens, para tentar aí sanar. O homeschooling ele está em alta agora, né, está sendo pauta de vários jornais, revistas e tudo mais por causa do PL que está para ser aprovado, regulamentado. Então, claro que surgem muitas dúvidas, pessoas que nunca haviam ouvido falar disso, agora estão escutando falar sobre educação domiciliar, homeschooling, e aí aparecem as dúvidas, por isso vamos fazer este vídeo. Chegaram muitas questões para nós, mas depois do chicote a gente lê as perguntas e responde. Vamos lá? Sim, bora! A primeira pergunta é da Paty Lemos. Uma das questões importantes é como avaliar a capacidade dos pais para tal instrução e como fiscalizar para que não aconteça um atraso de aprendizagem dos filhos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a real situação do Brasil, da educação do Brasil, está um caos. Você pega ali o exame internacional, o PISA, por exemplo, que avalia os principais países do mundo em educação, e o Brasil está lá embaixo, um dos últimos, penúltimos lugar, um dos últimos lugares no ranking mundial, e só cai, é uma coisa terrível. Então, eu digo o seguinte, tudo que os pais fizerem com muito esforço, com muito amor, com certeza vai dar mais resultado do que, num geral, que está acontecendo no Brasil. Primeiro ponto é isso. Segunda coisa é o seguinte, a autonomia da família ela tem que ser preservada. E por mais que os pais não sejam lá grandes doutores, grandes pedagogos e tal, não, os pais possuem a autonomia, a liberdade e a primazia na educação dos filhos. Ninguém mais do que os pais conhece seus filhos, a forma de chegar ao coração dos filhos, de melhor desenvolver as capacidades. Hoje você consegue muito conteúdo, você consegue aprender muito sobre psicologia infantil, psicologia do adolescente, sobre muitas coisas, com inúmeros conteúdos que você encontra em livros, em bons sites, né? Então você consegue se aprofundar, você consegue estudar e você consegue aí ter uma qualidade sim no ensino, né, dos seus filhos. Hoje mudou muito, né, Déia? Hoje você tem acesso a muita coisa, a muita informação pela internet, por cursos oferecidos, por apostilas, por institutos que oferecem um amparo aos pais. A gente vai falar um pouco sobre isso também, está aqui nas perguntas. Mas o importante que eu queria frisar é que o critério pertence à família, pertence aos pais, essa análise da criança, da educação, do conteúdo, para que ele, analisando, diga, para o meu objetivo como pai, está bom ou não está bom, é onde eu quero chegar, né? Então os critérios são os pais que colocam, né? Em primeiro lugar. É porque se formos pensar dessa forma, também poderíamos perguntar como avaliar a capacidade dos professores hoje nas escolas, não querendo desmerecer, mas nós sabemos que não por culpa dos professores, mas a própria formação pedagógica, muitas vezes nas universidades, ela é deficitária, né? Então deixa muito a desejar muitas vezes. Não, e os bons professores sabem disso. Quem é um bom professor e se preocupa e que busca formação além da faculdade, além do curso convencional, sabe do que a gente está falando. A gente escuta de muitos professores, Tiba, é isso mesmo, de fato, está um caos, né? Se eu não busco por conta própria, se eu não busco fazer um curso, se eu não busco ler livros, se eu não busco fazer isso e aquilo, eu fico para trás. Então é uma realidade. E os bons professores há de convir que essa é uma realidade. E os bons professores, assim como os pais, buscam se preparar para melhor educar as crianças que estão nas escolas, né? Dependendo aí dos seus esforços enquanto profissional. Mas vamos lá, tem muito mais pergunta aqui. Também a Gé Francine Gomes. Oi, Daitiba, minha maior preocupação é no ensino médio, quando começar aquelas matérias que são mais complexas. Como eu faço? Ao passo que a criança vai avançando na educação,
os pais também vão avançando no estudo e na preparação. Essa é uma característica das famílias homeschoolers. Os pais também estudam para aplicar o conteúdo para os seus filhos, né? Na escola é assim, o professor se prepara para dar uma aula. Em casa também, um pai se prepara para dar uma aula. Mas nada impede que uma família que tenha condições contrate professor profissional, contrate um professor particular para determinadas matérias, né? Ou então pague um curso para o filho fazer um curso de inglês, um curso de matemática, né? E também hoje tem muitas aulas online de diversas matérias onde você pode aprender, né? Então as possibilidades, elas são várias. E você não disse do Instituto, por exemplo, Instituto Cidade de Deus. Sim. Está surgindo institutos no Brasil todo para dar amparo a esses pais. O Instituto Cidade de Deus é o que a gente utiliza aqui em casa. Eu separei até aqui as apostilas. Essa aqui é uma apostila, tá? Dos meninos. Essa é do Matias, que ele está começando agora etapa 1. Então essas apostilas chegam para nós todo mês. Todo mês é uma apostila dessa. E aqui dentro tem exercícios, elas são todas decoradas, são muito bem feitas. E aqui eles orientam não só a criança, mas os pais também. Eles têm uma parte aqui na Principalmente nessa fase da educação infantil, tem muita orientação para os pais. É como se fosse também um livro do professor, né? E depois, à medida que a criança vai adquirindo um autodidatismo, claro, já vai ali aprendendo e estudando sozinha, porque vai ganhando esse gosto pela aprendizagem, pela sabedoria, né? Depois, no ensino médio, por exemplo, o Instituto, é até pesado, o Instituto Cidade de Deus tem esse material aqui, com todas as disciplinas, exceto língua estrangeira, né? Lembrando que esse material aqui, para vocês terem uma ideia, gente, do Instituto Cidade de Deus, a seriedade do trabalho deles. Isso aqui é só para o primeiro trimestre do primeiro ano do ensino médio. Exatamente, primeiro ano do ensino médio, só os 3 primeiros meses. É isso aqui, ó. Tá? Tem a tabela periódica. Tabela periódica para estudo de química. Mas você pode pensar, o pessoal só pegou e copiou matéria de outros livros e jogou ali. Não. É tudo preparado cuidadosamente, matéria por matéria, conteúdo por conteúdo, à luz da fé. Então, as matérias todas, química, física, biologia, português, matemática, história, geografia, mas tendo como base a verdade. O Instituto Cidade de Deus oferece material desde a pré-alfabetização até o ensino médio, ou seja, se o pai quiser todo o amparo destes profissionais, ele também pode ter. Além disso, por exemplo, no Instituto Cidade de Deus, os professores oferecem tutoria para os pais ou para os alunos. Então o pai está com alguma dúvida no ensino, eles ligam, fazem um Skype ali, né? Ou o Instituto Cidade de Deus disponibiliza um vídeo explicando aquele material. Eles estão fazendo esse processo agora, estão começando a gravar essas aulas, e o pai acessa ali na conversa e o professor do instituto ensina o aluno, ensina o pai e tira aquela dúvida. É fantástico. Então tem possibilidades, né? Não é uma coisa fechada que eu possa ensinar, só pode ir até 5ª série porque depois não tem como. Não, tem como sim. Vamos lá, então, tem muito mais pergunta aqui. Gostaria de indicações de material para a história, é o que acho mais difícil, pois a maioria dos materiais é ideologizado. É de fato, né? A gente tem que cavar, tem que buscar no fundo do baú materiais bons. Sobre história, tem várias coisas interessantes no Instituto Cidade de Deus, tá? Ali é completo, de fato, mas eu não sei da idade que você está perguntando, né? Para criança, não sei se é para adolescente. História do Brasil, a gente tem tido boas referências do material do Brasil Paralelo, né? Aquele canal, tem até no YouTube também, eles têm uma página e eles fornecem um material incrível. Tem aquele livro de história do povo de Deus também, História Sagrada. História Sagrada. Ele é muito bom. Você que vai procurar livros de história, livros mais antigos, década de 60 para trás, que eles não entraram ainda nessa questão da ideologização, né, do marxismo, essa questão toda. Então é bom você procurar em sebos
que é mais fácil de achar. Os meninos vão poder ingressar na faculdade não tendo diploma de ensino médio nem escola pública ou particular? Primeiro que a gente tem que pensar que está em processo de regulamentação, né? O homeschooling. Uma vez que regulamentou, você vai ter todas as condições de fazer as provas, de comprovar que você completou o ciclo e ingressar numa universidade. Mas pensando na pior das hipóteses, vai que não aprove o homeschool e tudo mais. É possível ainda ingressar na faculdade? Hoje nós temos, por exemplo, Prova Brasil, Provinha Brasil, você tem o Enseja, né? São provas tipo suplência ou supletivo que avaliam, né, o conhecimento daquele aluno naquela determinada área, naquela determinada matéria, concedendo a ele o diploma, por exemplo, do 2º grau. Né? Então é possível, sim, ingressar numa faculdade perfeitamente. A Cíntia pergunta: sugestões de material. Eu pesquisei e achei caro, partindo do princípio que, se eu aplicar o método aos meus, a primeira decisão que tem que tomar é não trabalhar mais fora de casa, né? Diminui a renda versus aumenta o custo. Como administrar isso? É interessante que o pessoal já foi respondendo aqui mesmo no Instagram, né? Tem testemunhos aqui do pessoal. Depende, claro, da realidade de cada família, gente. Né? Se você, por exemplo, paga escola particular para os seus filhos, você vai ver que, trazendo eles para estudar em casa, vai diminuir muito o custo de mensalidade escolar. Ainda que você faça a escolha de um material como esse, o custo dele é muito abaixo de uma mensalidade de escola particular. Fora o combustível, fora o lanche, fora uma série de coisas, uniforme, material escolar, uma série de outras coisas. Apostilas, né? Tudo você paga em escola particular, né? Agora, claro, você vive a realidade de uma escola pública, também você vai ter que pesar, e é tudo uma questão de custo-benefício, gente, né? O que está em jogo é a educação dos nossos filhos, né? Vamos ter que apertar aqui e ali, enxugar nos gastos da família, vai ser preciso fazer isso sim, né? Até as famílias falam, homeschool é para família rica. Não, gente, é para a família que está enxugando os gastos, é a família que está espremendo o orçamento porque a mãe vai precisar ficar em casa para cuidar da educação. Modesta, né? É uma vida mais sóbria, vai ser preciso optar por isso, tendo em conta a educação dos filhos. Muito mais perguntas. Gostaria de saber da rotina de estudo de vocês. Quem pergunta é a Laira Betânia. Nós vamos fazer futuramente, né, um vídeo mostrando a nossa rotina, porque mais do que falar nós vamos mostrar, só que requer tempo, porque é um dia inteiro de gravação, né, então é um pouquinho mais complicado, mas sim, é muito importante que haja uma rotina na casa, o horário de acordar, o horário do café da manhã, o horário de estudo, tudo dependendo da realidade de cada família. Então, aqui em casa, por exemplo, acorda por volta de 7h30, café da manhã, depois ali pelas 9 vem a oração da manhã, a vida do santo do dia, e começamos os nossos estudos, que vão até o meio-dia. Ali por volta de 11 horas eu já começo a delegar algumas atividades que os meninos consigam fazer mais ou menos sozinho, porque é o horário que eu vou cuidar do almoço, né? E em meio a tudo isso tem a roupa para lavar e tudo mais. Então, por exemplo, vamos fazer divisão silábica aqui enquanto a mamãe vai botar roupa na máquina, né? Deixa os meninos ali fazendo um tempinho, você já volta e já dá a assistência. Depois do almoço, uma pausa, um descanso. As crianças, é bom que elas já comecem a ajudar nas atividades da casa, isso faz parte do homeschool, esta, né, atitude do serviço, né, do participar, do ser família. Depois à tarde você pode aí fazer uma atividade complementar às atividades da manhã, como se fosse uma tarefa de casa, né? Lembrando também que eles podem fazer judô, podem fazer karatê, podem fazer natação, podem fazer um instrumento musical, né? São várias atividades, mas é importante que se tenha uma rotina para que a criança já sabe, esse horário é horário de estudar, esse aqui é para brincar. E assim a família vai também se equilibrando e ficando mais tranquila, não gera aquela tensão, o que vão fazer agora? E agora? O que vem e tal? Né? A rotina ajuda muito. Lembrando que 1 hora de homeschooling em casa equivale a mais ou menos 5 horas de escola, né? Então, assim, levando em consideração que na escola você tem o tempo do intervalo das aulas, da troca de professores, você tem trocas de sala de aula às vezes, os conflitos, né? As conversas e tudo mais. Até a professora acalmar a classe. Você, quando se enxuga tudo, né? Não dá ali 2 horas, na verdade, né? Então,
1h30 em casa, você tem ainda a vantagem em casa dos dois aspectos primordiais assim, da boa educação, da assimilação de conteúdo, que é o afeto e a pessoalização. O afeto e a pessoalização estão ligados à assimilação do conteúdo. Quer afeto maior do que os próprios pais? Quer pessoalização maior do que você acompanhando passo a passo, exercício por exercício com o seu filho ali? Se você percebe que ele já avançou na apostila, já está pegando bem, você pode avançar mais um pouco, rápido. Se você percebeu que ele não avançou, que ele ainda precisa de uma atenção naquele exercício, você pode ficar ali com ele mais tempo, o que não pode acontecer na escola, que a professora tem que seguir o fluxo, não é verdade? Exatamente. Mais perguntas aí, ideia? Vamos lá. Rotina de estudo. Não domino todos os assuntos previstos para o ensino fundamental 2. Caracteriza homeschool se eu precisar recorrer a professor particular? Sim, caracteriza, né? Você traz o professor para dentro da sua casa e a educação vai acontecer segundo os seus princípios, aquilo que você, né, julga que seja o melhor para o seu filho. Você vai contar com um professor de sua confiança, né? Então, não tem o fato de você contar com um professor particular não quer dizer que você não faça homeschool. Faz, né? Nem sempre os pais precisam ser os professores de todas as matérias. Eu não dou karatê para os meus filhos, eu não ensino teclado para os meninos, né? Então nós contamos também com algumas aulas extras que os meninos fazem, inglês também. Estamos perguntando aqui a questão da justiça, como proceder corretamente para não ter problemas com a justiça. Lembrando que está em processo de regulamentação, mas não regulamentou ainda. Existe um projeto de lei, um PL, que o governo apresentou, está para ser apreciado ainda na Câmara dos Deputados, ia ser uma medida provisória, né, pelo Ministério da Damares, mas acabou sendo um projeto de lei, então a gente está aguardando a Câmara votar esse projeto, né? Foi pedido em regime de urgência, estão trabalhando para que isso aconteça. Até lá fica naquela ilegalidade. Lembrando que o STF não decretou a inconstitucionalidade do homeschool, gente, isso é importante. Muitos meios de comunicação falaram muita besteira aí, falaram que o STF proibiu, declarou inconstitucionalidade. Não, o que o STF disse foi o seguinte: não existe legislação, então é preciso que vá para os legisladores e que determine alguma lei, porque até então não tem lei, né? Mas não decretou a inconstitucionalidade, o que é muito bom. Então nós temos ainda alguns percalços que podem acontecer até a lei ser aprovada, como conselho tutelar querer satisfação, levar para o Ministério Público, né, a promotoria procurar saber ou entrar com algum processo de pedido de reingresso em escola. Mas tudo isso a gente pode entrar com os advogados, a gente pode entrar com recursos, né? A gente pode esperar o tempo também para que as coisas aconteçam lá no parlamento, né, e se transformem em lei. Nesse processo todo, quando se transformar a lei, nós vamos nos enquadrar dentro da lei e todo o processo então se extingue, que não existe legalidade mais. Então a gente está esperando que isso aconteça em breve. Qual o primeiro passo para iniciar o homeschool? O que eu preciso ter em casa para iniciar? Computador, impressora? Qual o melhor material didático? Preciso informar alguma autoridade que não levarei meu filho à escola? Como faz para passar para o próximo ano de série? Nossa, quantas perguntas! Uma pessoa só. Bom, é importante sim que você tenha uma impressora em casa. A impressora faz parte dos utensílios básicos do homeschool, porque muitas pessoas elas acabam criando o seu próprio material didático. Agora, muitas famílias fazem isso. Uma dica para impressora, tá, gente? Não compra aquela de cartucho, não. Eu sei que aquela outra de como é que chama? De tanque, né? Que você coloca tinta, compra tinta e despeja, né? Ela é um pouco mais cara. Mas ela é uma economia incrível. Muito grande, porque quantas vezes a gente trocava de cartuchozinho, Nossa, né? era a cada 30 dias, no máximo 40. Vai encher aquele cartucho, é caro, entendeu? Então, o que você vai pagar mais uma impressora com tanques de tinta, você vai economizar nos cartuchos lá de impressão, viu? Exatamente. Então, uma impressora, né? Como eu falava, algumas famílias criam seu próprio material didático. Vira e mexe eu divulgo algum material de alguma família que eu acho bacana mesmo, no meu Instagram. Para nós aqui, o que veio, né, satisfazer o que nós buscávamos foi o material do Instituto Cidade de Deus. Não, isso eu queria falar, porque eu sempre falo, o Instituto Cidade de Deus foi formidável para nós, porque existe aquela insegurança, né? A gente tinha que correr atrás de material, a gente tinha que programar aula.
O Instituto, ele oferece tudo pronto para nós, exercício por exercício, etapa por etapa, contemplando tudo a fé católica em cada matéria. Gente, é formidável as apostilas do Instituto Cidade de Deus. Então a gente fala com gosto, né? Foi muito bom para nós. Exatamente. Mas caso você, ainda não conheceu, sei lá, quer buscar outras coisas, a internet tem uma gama enorme de materiais que você pode mesmo pesquisar, imprimir, recorrer. Grupos de Facebook, de homeschooling, que disponibiliza matérias. Muitas mães super antenadas e criativas no Instagram. Eu sigo várias, assim, E que a gente troca experiência e você vai aprendendo muita coisa, Então, é bom você conhecer família, se aproximar de uma família homeschool também é muito importante para esse início. Preciso informar alguma autoridade que não levarei meu filho à escola? Como faz para passar para o próximo ano? Se seu filho já estiver na escola, você vai ter que pedir a matrícula dele, de fato, Então, a escola mesmo, ela vai informar os órgãos competentes. Você vai tirar e pedir a matrícula dele. Se seu filho não foi para a escola ainda, só é obrigatório aos 4 anos de idade, que há o registro a partir de 4 anos, o fato de você não levar, ele não vai ser registrado ali, então não vai ter problema também. Como faz para passar de ano? Se você, por exemplo, esta semana eu comecei etapa 1 com o Matias, equivale ao primeiro ano. Por que eu comecei? Porque eu terminei o conteúdo de alfabetização 2, que equivalia ao nível 2. Porque eu vi que ele já estava alfabetizado, ele já estava sabendo ler, ele já sabia todos os conteúdos daquela etapa. Passamos para a etapa seguinte porque a mãe está acompanhando e vendo que o filho pode avançar. Numa média, o filho homeschooler, ele avança 2 anos. Sabe? Assim, é uma média, né, Débora? Você está ali acompanhando, então não há necessidade de provas a cada bimestre, porque o que a prova faz? Ela testa se o aluno aprendeu ou não. Em casa, você está vendo se o seu filho aprendeu ou não. Você sabe se ele aprendeu aquele conteúdo ou não aprendeu. Se ele aprendeu, não fique insistindo, vai para frente. Se ele não aprendeu, retome e reforce até que esteja totalmente assimilado. E aí você vai avançando. É assim que se avança de ano. Mas eu estudei com ele 2 anos em casa, agora eu vou ter que pôr na escola. A escola vai oferecer uma prova para ver em que nível de aprendizagem está cada criança, e aí ela vai ingressar no nível em que ela estiver. Existem pessoas aqui perguntando a respeito de como ele vai comprovar ali que se formou, tem como ingressar na faculdade, viu? Tem provas de qualificação, de enseja, que te coloca dentro dos pré-requisitos para se entrar numa faculdade. Isso é tranquilo, tá? A Bruna quer saber como é a socialização das crianças sem o convívio escolar. Sim. Nós temos um vídeo só sobre isso. Eu acho que a gente não precisa se deter muito nessa pergunta. Cabe colocar o vídeo aqui, né, Tiba? Tá, mas só lembrando um pouquinho, é o seguinte, isso é um mito da socialização, gente. Escola não é o único lugar que há socialização. Lembrando que a socialização acontece dentro da família, quando o menino vai na feira com a mãe, quando convive com os avós, convive com os primos, com os vizinhos, Isso tudo é socialização. Tá lá no inglês, ou lá no judô, ou lá não sei aonde. A criança tá no mundo, gente. Às vezes a pessoa fala, mas ele não vai socializar. Pergunta para essa pessoa o que é então socialização para ela. Geralmente essas pessoas nem sabem o que é. Basta a gente pensar, então nos 3 meses de férias que a criança tem por ano, ela não socializa. Ela vegeta, Ela não está na escola e ela está socializando, ela está visitando, ela está convivendo, ela está encontrando pessoas, É uma pergunta assim que muito facilmente você já consegue desmistificar. E se você ainda tem dúvida, assista o nosso vídeo sobre a socialização. É importante também você registrar tudo que você faz com seus filhos, ter um caderno para eles. Se você tem uma conta no Instagram, publicar sempre ali o que você está fazendo com ele, porque isso é também material de prova que você está fazendo uma abordagem com ele que não contempla ali um abandono intelectual, porque na Constituição Federal o que é crime é abandono intelectual, não é a descolarização. Então, se não há abandono intelectual, não há crime. Então é bom você registrar tudo, fotografar, guardar o material, os exercícios que ele fez e tudo mais. Isso é muito bom. A Daniela diz, minha dúvida é sobre tudo. Como vocês conseguem o calendário escolar, material didático, rotina?
nos explique melhor. Eu achei muito legal e interessante. Acho que as perguntas já estão sanando suas dúvidas, né, Daniela? A minha dúvida seria sobre o conteúdo das disciplinas para cada idade escolar. A Cris pergunta. Por exemplo, um material como o do Instituto Cidade de Deus já te ajuda nessa questão. Ele traz um currículo adequado para cada idade escolar. E aí você vai vendo, por exemplo, você pode avançar com o seu filho, você vê que aquele material tá muito acessível para ele, tá muito fácil. Você pode avançar, o material tá muito difícil, vamos permanecer um pouquinho mais devagar, né? Então você vai mesmo verificando, mas eles oferecem ali um currículo direitinho, as matérias que precisam ser ensinadas em cada ano da vida escolar. E hoje você tem acesso a muita coisa, você pela internet, você tem acesso ao básico de cada etapa escolar, gente. Ali tem explicado, só você fuçar um pouquinho, você vai encontrar tudo isso. Inclusive nos livros das escolas tem tudo isso, né? E você pode fazer muito mais do que as escolas estão fazendo. A verdade é essa, tá, gente? Tá? A coisa não tá lá muito boa para o sistema escolar brasileiro, não. A gente sabe muito bem disso. Então, tudo que fizermos será com grande efeito, acredite em mim, né? Precisa de um acompanhamento de um professor? Isso é você, pai e mãe, que vão escolher. Vocês querem um professor que possa ajudá-los, né? Ou não, vocês estudaram e estão seguros para ensinar os filhos? Manda ver, né? É uma decisão particular da família. Aqui está perguntando a Juliane, né? Bom dia, amados. Você acha que primeiro preciso começar com um parcial ou já manda ver no integral? Vocês usam só o Instituto Cidade de Deus? E para a catequese, vocês indicam algum livro para crianças com alguma sequência? Enfim, obrigado por existirem. De nada. Eu também fico feliz por existir. Então aqui, ó, parcial ou já integral? Nós começamos parcial, mas se soubéssemos como era o integral, já tinha feito integral já antes. É verdade. Né? O parcial que a gente fala que é o after school, né? A criança vai para a escola e complementa o estudo em casa, né? Que na verdade é o que deveria acontecer em todo lar, né? A criança estudar na escola e ter ali um auxílio dos pais para, né, fazer esse complemento mesmo em casa. Então faz o seguinte, eu deixo minha criança na escola, eu deixo minha criança na escola, chego em casa e eu aplico o homeschool com ela. Mas aí entra uma dificuldade, né? Porque a criança, ela esgota muitas vezes na escola. Chega em casa cansada, não quer saber mais de estudar. Gente. Vai ser bem difícil que você ainda consiga fazer um trabalho bem feito em casa com uma criança que vai já 5 horas a fio na escola. Tá ali, né? Na agitação, na gritaria, naquela coisa. Não é impossível, né? Estou falando que é mais difícil. É mais difícil. Né? Mas, claro, tem famílias que esta é a realidade possível de ser aplicada. Sim. Ela pergunta sobre material de catequese. A gente usa aqui na Escola de Jesus. Muito Pega bom. lá, meu bem, tá bem lá em cima. É esse material aqui. A gente consegue esse material no site Alexandria Católica, que disponibiliza vários materiais para serem baixados, né? Aqui, a gente que encadernou, né? Mas o material tá lá, se não me engano, em PDF. E aí você baixa. Também. Ele é em perguntas e respostas. É uma catequese riquíssima. E a gente usa esse material para a catequese dos meninos. Muito bom mesmo. O material aqui é do Papa Pio X. E a alfabetização? Serei capaz de alfabetizar? Casa da Thay. Querida, a gente cria um negócio, meu Deus, como é que eu vou ensinar meu filho a ler? Gente, a alfabetização não é um bicho medonho de 7 cabeças. Ela basta um pouco de empenho, estudo do melhor método, que sem dúvida, já comprovadamente, é o método fônico. A criança vai aprender a ler pelo silábico, pelo global? Vai, mas o mais eficaz para a compreensão de texto, para a fluência em leitura, né, para que a criança realmente seja entendedora daquilo que ela está lendo, é o método fônico. Para que não produza analfabetos funcionais, que caracteriza por aquele aluno que não consegue interpretar textos simples, né? E ele é muito eficaz, né? Com um pouco tempo de empenho, de estudo, você consegue alfabetizar e a sua criança começa a ler de repente, porque ela decodifica fonema por fonema, som das letras. E quando ela vê, ela já está lendo luz, casa. É fantástico, é muito bonitinho. Então, é super possível. O Bento e o Matias, apesar de terem frequentado a escola, eles foram alfabetizados em casa. E é bom falar dos méritos do material elaborado pelo Carlos Nandalim, que hoje é secretário da alfabetização do governo. Né? Ele tem um curso online, mas esse curso abre
uma ou duas vezes por ano. E agora não abre mais. Não está abrindo por Não. enquanto, mas eu não sei se tem disponível o e-book ainda no site dele. Tem que buscar o blog Como Educar Seus Filhos, porque eles tinham um e-book gratuito, onde é possível você ter uma boa base para começar a alfabetização dos seus filhos. Dá um pulinho lá no Como Educar Seus Filhos. Esse vídeo vai ficar grande. Meu Deus do céu. E a alfabetização? Nossa, muitas perguntas. Gostaria de ouvir vocês falando da rotina. Como conciliar a preparação do material que será passado para os filhos com o trabalho doméstico, alimentação. Olha, quando eu ainda não tinha o material do Instituto Cidade de Deus, eu separava um tempinho do meu final de semana para preparar o conteúdo da semana que eu iria estudar com os meninos. Então, geralmente, sábado à tarde era o tempo que eu separava para fazer isso. Quando não dava, era domingo à noite, depois que todo mundo dormia, eu entrava à madrugada, trabalhando, pesquisando, preparando material. Mas precisa ser separado um tempo sim, né? Como eu falei, é preciso preparação. Não dá para chegar e vou fazer o quê? Não, a criança precisa sentir a segurança da mãe ou do pai ao aplicar aquele material. Foi preparado, foi pensado, está aqui, vamos estudar. Então, um tempinho sim para fazer isso no final de semana ou à noite. Aí você vai organizar de acordo com a sua realidade. Pessoas perguntando se os pais têm que ter formação superior para ser homeschooling. Não tem que ter formação superior. Você tem que ter boa vontade. Estudar também, porque você vai estudar com seu filho, você vai estudando com ele, né? Mas não precisa ter formação superior. Aqui tá falando também, minha filha tem 1 ano e meio, como é que eu faço? 1 ano e meio ainda não está na fase de você fazer um estudo sistemático com ela, não, né? Tá na fase de brincar e agora é essa etapa que ela tem que brincar, ela tem que ter contato com as músicas, né, com o som, a boa música. Gente, até 3 anos, né, muita brincadeira para criança. Aquilo que nós tínhamos e que se perdeu, das cantigas de roda, tirei pau no gato, ciranda, cirandinha. Pegar né? ritmo. Isso é ritmo para criança, isso é coordenação motora, isso é equilíbrio, isso é memorização. A gente não aprende só com o cérebro. Primeiro a gente aprende com o corpo. Tá? A primeira coisa que a criança vai aprender é o quê? Mexer com a mão, vai pegar as coisas, botar na boca, sentir o sabor. Esse é processo de aprendizagem também. Colocar objetos um dentro do outro, miçangas num cordão, essas coisas assim que vai trabalhar mesmo a coordenação da criança, mas né, sem uma coisa formal. Não é brincadeira mesmo. Não, deixa seu filho de 1 ano e meio brincar, 2 anos brincar, lá depois dos 3 que você vai começar a pensar né, em alfabetização, em pré-alfabetização, em estudo mais formal. E mesmo assim, com os 3 anos, 4 anos, é de uma forma muito leve, não precisa ser aquela coisa pesada, não, né? Pode ser leve, a criança pode aprender a ler aos 4 anos de idade de forma muito tranquila, às vezes 6 anos. Às vezes a pessoa acha que assim, não, tem que alfabetizar a criança ali muito cedo e tudo mais, mas a pessoa está imaginando que a criança senta na mesa e a mãe fica ali ditando para ela, fazendo com ela decorar. Não, é nas brincadeiras, é de maneira muito leve. E também assim, cuidado com as comparações, né? Não é porque o filho da fulana leu com 3 anos que o seu tem que ler, que a filha, sei lá, planta bananeira que o seu não planta. Não, gente, cada criança tem seu ritmo, tem seu tempo, então as comparações são muito prejudiciais. Aqui um comentário de uma mãe dizendo que começou a pensar no homeschooling depois que começou a perceber que na escola estava um show ali de ideologia, né, tentando doutrinar o filho dela e tudo mais. De fato, alguns pais têm optado pelo homeschooling por causa dessa devassidão que existe aí dentro das escolas, tanta tranqueira, né, doutrinação, erotização, né, escolas com banheiros de menina e menino junto, né, com banheiro em comum. Imagina se deixar sua filha na escolinha no mesmo banheiro que frequenta um rapaz, um menininho, sei lá, de 10 anos, entendeu? De 11 anos. Gente, dá não. Não dá, assim. A Poliana diz: desde que começaram a abordar o tema, fico refletindo sobre isso. Tenho quatro meninas de 6, 4, 2 e 1 aninho. Fico me perguntando se eu conseguiria ensinar todas e como faria a rotina delas. Seria no mesmo período? Aí isso ficaria por sua conta. Por exemplo, você pode estudar, depende da realidade da família, as condições. Digamos, você põe 2 para estudar de manhã com você, enquanto as outras 2 estão brincando ou estão na aulinha de balé, e aí depois à tarde você faz o estudo com as outras 2, lembrando que você tem somente 2 em idade escolar, a de 2 e de 1 ano vão brincar, igual aqui em casa. Bento e Matias estudam, Tomás fica brincando por aí e subindo às vezes na mesa, pinta um pouquinho, rabisca aqui, né? Lembrando também, Déia, que o homeschool, ele é caracterizado
pela liberdade da família em elaborar a forma de fazer isso, né? Mas é absolutamente possível, né? Terão dias mais difíceis em que eles estarão mais dispersos. Por exemplo, tem dias aqui em casa que não dá pro Bento e pro Matias ficar no mesmo ambiente. É um lá na varanda, o outro fica aqui. Não, e tem dia que tá também um estresse que a gente fala, não, para tudo, vamos sair, vamos passear, vamos fazer alguma coisa que não seja estudar. Entendeu? Isso faz parte também, é bom, relaxa um pouco, alivia. Faz parte, não existe uma regra assim pro homeschool, né? Verdade. Existem resultados que estão aí. Gente, nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard está procurando filhos homeschoolers, né, para ingressar na universidade. Eles já entenderam, os filhos educados em casa são moralmente mais preservados, intelectualmente mais avançados, geralmente líderes comunitários, né, envolvidos em causas sociais, são mais sociáveis, né, mais dotados à música. Gente, tá aí o resultado de países onde já se aplica o homeschool. Ali na Europa já são mais de 50 países, no Brasil, no mundo todo, que já regulamentaram o homeschool e estão colhendo os frutos disso. Gostaria de saber se as apostilas do Instituto estão disponíveis no primeiro semestre ou se posso comprá-las no segundo semestre também. Pode adquirir em qualquer momento. Em qualquer momento. Né? Elas estão disponíveis, se você quiser comprar já para o ano todo, pode. Ganha um descontão, inclusive. Né? Quiser comprar, tem família que comprou para os 9 anos de ensino fundamental do filho que está com 4 anos. O medo de que acabe o Instituto Cidade de Deus, ele fique sem o material, né? Então, ele está sempre disponível. Tem uma aqui falando assim, sou contra esse método. Agora, quem disse eu sou contra esse método também não dá nenhum número, não dá nenhum dado, nenhum argumento dizendo por que é contra esse método, né? Então, existe um tabu, um mito que as pessoas criam a respeito do homeschool, mas não tem argumento para rebater. É incrível como a falta de conhecimento ela é o pior inimigo, entendeu? Assim, dos pais, porque muitos acham assim, homeschool, a criança não vai socializar, a criança, como o pai não vai saber ensinar, como é que vai acontecer? E vai criando coisas na cabeça e não tem nada disso. É Tertuliano, né, que fala aquela frase, tudo que nos é desconhecido nos parece descomunal, né? Parece monstruoso tudo aquilo que a gente não conhece. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo as riquezas, né? E vai mesmo adentrando e se encantando. Então é preciso conhecer muitas vezes, né? Abrir aí a mente para conhecer um pouquinho. Eu tenho muito medo de não ter conhecimento suficiente para passar para os filhos. Esse medo pode ser superado? Pode, é um medo muito comum das famílias homeschool, Todos né? passam por isso. Porque a gente foi assim formado, não, pai e mãe não é capaz de ensinar, imagina, né? O lugar de criança é na escola. Um chavão. Então a gente traz essa insegurança, mas ela vai sendo superada à medida que você vai se dedicando ao estudo, né? Porque toda insegurança vem de realmente a gente não se sentir preparado. À medida que você vai se preparando, você vai ganhando segurança. E à medida que você vai vendo os frutos, você está vendo que o seu trabalho está dando certo. Isso é o mais gratificante e é lindo de se ver. Gente, os resultados, quando a gente começou a aplicar o homeschool integral, o resultado com os meninos foi assim, surpreendente, foi incrível mesmo, né? A gente fala isso com gosto, alegria, por isso que a gente também é divulgador do homeschool, porque a gente está sentindo aqui em casa a eficácia disso. Tem dado certo, né? Então isso ajuda também a sanar os medos aí. Eu queria saber a idade que eu já posso introduzir o homeschooling com meu filho. A partir desta idade que hoje é exigida como idade escolar, 4 anos, né? Quanto antes você começar, no sentido assim de não adiar para que o seu filho primeiro vá para a escola, depois volta para casa. Se você já começa desde de cedo, dá uma base ali, já é melhor. Então, com 4 anos, você pode começar aí esta alfabetização dos seus filhos. Não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas. Deixa eu responder essa aqui, que eu acho que é a dúvida de muitas mães. Diga. Como conciliar os afazeres domésticos com o ensino do homeschool? Gente, é desafio mesmo, né? Não tem jeito, porque a casa exige muito, quem é dona de casa sabe disso, e o homeschool também exige. Então, como eu falava, né? Eu proponho aqui as atividades para os meninos e vou fazer minhas coisas. Mamãe vai estender roupa, quando eu voltar quero essa atividade pronta. E é assim mais ou menos que funciona. Às vezes está pronta, sim, às vezes não.
Sim. Às vezes precisa ficar em cima também, né? Depende também do temperamento da criança, né? Mas é assim, sabe? E quando chega no fim da tarde, você vê, ufa, dei conta, sabe? Então também é desencanar um pouco, de não querer ter sempre a casa super em ordem, bonitinha, arrumadinha. A casa vai ter livros espalhados, vai ter material, estojo, caneta, vai ter, gente, né? Porque a sua casa vira uma escola, uma sala de aula com material didático, com jogos pedagógicos, com brinquedos educativos, com muitos livros, muitas coisas. Então, realmente a casa não vai ter mais aquela figura de casinha bonitinha, sempre organizadinha, o que não quer dizer que você possa desleixar. Sempre ensinando as crianças a manter a ordem, né? A disciplina, a virtude da ordem ali, ela é muito importante. Mas é assim, gente, é em meio às atividades que você vai fazendo uma comida, por isso que a gente estuda também aqui, pertinho, ali tá o fogão, aqui tá a mesa onde a gente estuda, dali eu acompanho. Gente, não é o tempo que a criança fica na escola que vai determinar o grau de conhecimento que ela vai adquirir. Pra você ter uma ideia, através do método fônico, com a ajuda do Carlos Nadalim, do curso de como alfabetizar seus filhos em casa lá, em 20 dias o Bento já estava lendo palavras simples. Tá? Assim, frasezinhas bem curtas e tudo, palavras simples, em 20 dias aplicando. Então, ou seja, é a forma certa de fazer. Hoje em dia se faz muita coisa de forma errada e não dá resultado mesmo. Você vê aí Paulo Freire, né, que foi o grande responsável por destruir boa parte da boa educação do nosso país, que está aí eleito como patrono da educação brasileira, estão querendo tirar ele. Eu acho até que não devia tirar não, porque outros não merecem carregar essa culpa, entendeu? Ele é responsável sim por esse caos, né? Interpretaram mal Paulo Freire, não aplicaram Paulo Freire, é aquele mesmo discurso marxista. Ele era mesmo marxista, assumido, comunista, e queria fazer da educação instrumento de luta social. Isso é declarado nos livros dele. Então, essa conversinha de que não entenderam Paulo Freire, não entenderam muito bem, por isso está esse caos na educação. O Brasil se investiu muito, desde a era petista, né, se quadriplicou o número de investimento. Hoje é muita grana investida na educação e os resultados são mal investido, na verdade, e os resultados são lastimáveis. Ocupamos os últimos lugares de educação no mundo, tá? Nós não colhemos resultados economicamente em proporção às formações profissionais que saem das universidades. Está um caos, de fato, a educação. Tudo que fizermos bem feito, da maneira certa, colheremos muito mais resultado do que formas erradas e massivas, né? Muitas perguntas. Não vai dar para responder tudo, mas agradeço mas também pelo acho tempo. Que boa parte deu para a gente responder, porque as dúvidas se repetem. Por exemplo, comentários perguntando sobre a socialização foram diversos e já indicamos, temos um vídeo só sobre isso, né? Até a questão como começar o homeschool, também temos um vídeo sobre isso, sobre essas dúvidas. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui, eu te oriento, te aconselho, tendo um tempinho, confira os outros vídeos sobre esse assunto aqui no nosso canal. Se você quer conhecer também os materiais do Instituto Cidade de Deus, entra lá no site, eu vou deixar aqui, é institutocidadedeus.com.br. Todo o material, desde pré-alfabetização até o ensino médio, o Instituto fornece. Esse aqui é do primeiro trimestre, como eu disse, do ensino médio, e as apostilas chegam todos os meses na sua casa. Entra lá, dá uma olhadinha no material, se você achar interessante também, fazer uma experiência, adquire uma apostila avulsa pelo menos, para você ter o material em suas mãos, verificar, aplicar, ver o resultado, e depois faça uma assinatura mensal, enfim, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente indica sim, porque tem nos feito um grande auxílio, um grande bem aqui na nossa educação domiciliar. E é isso, gente. Obrigada por ter acompanhado esse longo vídeo até aqui. Esperamos mesmo ter aí respondido a sua dúvida, tá bom? Isso aí, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Mais. Tchau.